Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença, amamos a Tua igreja. Amamos, Senhor Deus, estar aqui. É graça do Senhor sobre as nossas vidas. Fomos comprados, Senhor Deus, por um alto preço. Preço de sangue. Brados de dor, mas de vitória naquela cruz. E hoje podemos viver o propósito de Deus Pai. O propósito de Deus Pai é uma família de muitos filhos, todos parecidos com Jesus Cristo. E a nossa missão, Senhor Deus, é viver comunidade, é viver igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo. Obrigado por esse dia. É graça demais. Obrigado. Querido, se você tem um coração agradecido a Jesus, aplauda o Rei. Aplauda Ele. Aleluia. 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 Amém. Antes da gente começar a palavra, eu queria fazer menção aqui. Está nos honrando mais uma vez o pastor Valdemar, lá de Timbó, e a pastora Eliane. Se coloque em pé, por gentileza. Quem lembra desse jovem pregador, há 2 semanas atrás, quebrando tudo aqui? Aplauda, vamos honrá-lo. Glória a Deus, amém. Obrigado, pastor, por nos dar a honra da presença. Obrigado, pastora Eliane. Sempre eu faço menção do nome, que às vezes a gente fala esposa do pastor. Não, tem esposa de pastor tem nome. Amém, queridos? Pastora Elisa, verdade isso, né? Glória a Deus, são extremamente importantes. Muito forte, quando o pastor Kleber pregou semana passada, a pessoa que você casa vai definir aonde você vai chegar. Então, um para o outro. Então, jovens, fica a dica de semana passada, fortalecendo hoje. Amém, queridos? Nosso pastor Adilson, amado, faz muita falta, não está aqui hoje, ele está pregando em Luiz Alves, quebrando tudo lá também. Eu creio em nome de Jesus, está sendo uma bênção lá. Então, ore por ele. Não sei se eu acho que ele vai pregar. Não, à noite ele está aqui. Então, se você quer ver o pastor à noite, venha. Amém, queridos? Toma uma água aqui para a gente começar a palavra. Glória a Deus. É uma bênção ser igreja. É uma bênção não estar só na igreja, mas é uma bênção ser igreja. Quantos creem nisso? Ser igreja. E essa semana eu estava pensando sobre uma palavra que fosse relevante, não que as outras não foram tremendamente relevantes, mas relevante no meu contexto, onde eu respondo muito à pergunta: pastor, por que a gente precisa ir na igreja? Por que igreja? Para que igreja? E Jesus, ele, quando ele veio para a terra, ele tinha uma missão: formar um povo de muitas nações, formar um povo que se chamasse pelo nome do Senhor, um povo que vivesse a realidade dos céus. E nós vimos isso na igreja primitiva. Aquele povo entendeu, e eu vejo na nossa caminhada, nós estamos perdendo isso. A igreja não é um lugar onde nós, tantas coisas que nós vamos falar hoje, mas não é um lugar onde eu não fico lá porque eu não me sinto bem. A igreja, queridos, não é que você não tenha que se sentir bem na igreja onde você vai, mas é um lugar onde nós precisamos ser confrontados para que possamos viver o evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ordinário. É trazer os céus, o sobrenatural, o extraordinário no nosso ordinário. Jesus, em João 17, 21, ele fala: Senhor, a minha oração é que todos eles sejam um. Olha o desejo do Cristo. A oração antes dele ser crucificado, que eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito importante entendermos isso. Então, nós vamos correr aqui um pouco, é muita coisa, para pouco tempo. Mas nós queremos que Deus vai dar a graça do resumo, amém, queridos? Não repara o notebook aqui, quando você é pai de menina, elas acham que elas são donas de tudo, né? E na verdade são mesmo, né? A gente é bobo, né? Domina sobre todas as coisas.
Amém, queridos. Então, uma das perguntas que a gente responde mais é: pastor, por que eu preciso ser igreja? Hoje muitas pessoas acham que não é realmente necessário ir à igreja ou congregar em uma igreja. Será que não consigo ser crente sozinho? Os avulsos de Cristo. Será, pastor, que eu não consigo ser crente sozinho, em casa ou online? Queridos, o máximo que você consegue ser, com todo respeito aos irmãos que estão online, o máximo que você consegue ser é um telespectador, mas não um participante de um culto. Não um participante de um culto onde precisamos estar juntos como família. A gente vai falar sobre isso. Claro que tem as suas exceções. O pastor Iverson é um homem admirável. Ele acompanhou a mãe da Ciclinde. Ciclinde está aí? Ciclinde, hello. Está lá atrás. Ciclinde, a mãezinha dela estava acamada. E o pastor Iverson ficou alguns anos, não sei quantos anos, mas alguns anos, indo lá. Todo dia de ceia ele ia, toda semana da ceia ele ia lá, ministrava ceia, porque a palavra diz: onde estiverem lá eu estarei. Estarei dentro de você. Mas onde estiverem 2 ou 3, lá no meio deles eu estarei. Eu sempre falo de 2 presenças do Senhor: a presença onisciente, onde Deus está em todos os lugares, mas existe uma presença maximizada, que eu gosto de dizer, que é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Isso só acontece quando nós cumprimos princípios bíblicos. Onde estiverem 2 ou 3, lá eu estarei. Foi isso que aconteceu nos avivamentos, foi isso que aconteceu no cenáculo, foi isso, e nós precisamos entender e viver isso. Estão comigo aqui? Então eu conheci durante a minha caminhada, queridos, muitas pessoas que fizeram várias perguntas: pastor, o que fazer quando não queremos ir à igreja? E várias respostas que são dadas. Jesus não deixou de ir às sinagogas porque lá tinha pessoas hipócritas. Ele ia mesmo assim. E, enfim, proibido igreja. Hoje muitas pessoas têm aversão à igreja. Glória a Deus pelo crescimento das células, dos grupos familiares, como você chama. Nós chamamos GC aqui, grupos de crescimento, porque é uma bênção. Nós saímos da igreja, isso é princípio vivido em Atos dos Apóstolos. A igreja iniciou nessa pegada de pequenos grupos, e a igreja ganhou o mundo da sua época em 30 anos. Forte isso. Devemos pedir: Deus, dá-nos o DNA da igreja primitiva, dá-nos este primeiro amor, dá-nos este fogo, queime em nós, Senhor, aquilo que queimava no coração daqueles primeiros cristãos. E eu creio, queridos, há algo reservado para nós, que vai ofuscar aquele primeiro impacto, que fala: no final dos dias, nos últimos dias, eu, Senhor Deus, vou derramar sobre a minha igreja, sobre o meu povo, o meu Espírito Santo, e sinais e maravilhas vão acontecer através deste povo. Quantos creem nisso? Aleluia. E, queridos, muitos grupos surgiram que não gostavam de igreja, que não gostavam de pastores, que não gostavam da liturgia, e nós vimos que aqueles que permaneceram foram os que constituíram a igreja. Hoje são igreja, hoje tem pastor, hoje tem uma liturgia, hoje eles se dizem um povo. Aqueles que não viveram isso, eles se diluíram. Muitos hoje que eu conheço estão em igrejas, mas é isso que acontece. Precisamos ser igreja. Vamos ver se está funcionando aqui. Sempre tenho muita dificuldade com isso. Por que precisamos ir à igreja, queridos? Hoje acontece algo muito interessante na geração Y e geração Z. É uma das Y ou millennials, ou seja, aqueles que nasceram em 81 a 96, tem quem nasceu de 81 a 96, você não, Guilherme, baixa a mão aí. E também a geração Z, de 97 a 2012, tem alguém aqui? Z, de 97 a 2012, 97 a 2012. Hoje há um crescimento, um dos grupos que mais se converte a Jesus, que mais se rende a Jesus, são esses jovens. Mas esses jovens, eles estão tendo muita dificuldade de frequentar igrejas. Eles vão para o Descent, vão para as conferências,
eles buscam estes movimentos, mas eles não querem igreja. E, inclusive nos Estados Unidos, no ano de 2023, as igrejas diminuíram, mas o número de venda de Bíblias aumentou por causa dessa faixa etária de jovens que estão se convertendo a Jesus. Ou seja, nós queremos Jesus. Por isso eu coloquei ali um jovem diante de uma igreja e uma rua que ele pode pegar e ir embora. Então, queridos, quais as respostas que nós estamos dando para esses jovens como igreja? Quais as respostas nas ruas? Quais as respostas em casa nós estamos dando para esses jovens que querem Jesus, mas não querem igreja? Existem N fatores que a gente poderia falar sobre isso, mas não temos tempo para isso. Então, mas o que nós precisamos dar são respostas bíblicas. Aqui eu coloquei um deles: satisfeito dentro da igreja, vivendo propósito. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos, constituída, filhos. E a nossa missão, queridos, é viver comunidade como igreja, ser um, como Jesus é um com o Pai, como Jesus é um com o Espírito Santo. E nós, quando vivemos isso, a palavra de Deus é algo muito poderoso. Nós somos um com eles. Olha que interessante isso. Então, uma das respostas que nós damos é que é um mandamento bíblico. Lá em Hebreus 11:25 fala isso: e não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Aqui, o contexto bíblico de Hebreus foi escrito antes do ano 70, provavelmente ali provavelmente 64 antes do ano 70, porque ainda havia os rituais no templo. E ali eles enfrentaram a primeira perseguição estatal, ou seja, até então eles estavam tendo perseguições dos seus iguais, dos judeus, mas a perseguição romana veio a partir do ano 64, com aquele maluco do Nero, e pessoas eram queimadas vivas, não no Coliseu, porque o Coliseu de Roma foi construído no ano 72, mas existiam as arenas, e os crentes, eles eram tochas vivas, porque eram crentes, eles não queriam deixar de congregar, e muitos estavam desviando, muitos estavam fugindo das igrejas, muitos não queriam mais congregar, porque era perigoso. Vai chegar um dia, queridos, que vai ser perigoso congregar, mas o autor de Hebreus, se você crê que é a palavra de Deus, eu creio, nos dá um conselho: não deixem de estar juntos. Se você pode, olha para quem está ao teu lado. Eu sempre falo que eu não vou fazer isso, mas eu não resisto. Fala assim: não deixe de congregar. Então o autor de Hebreus, ele dá uma resposta, uma das mais poderosas para os nossos dias de dor, é estarmos juntos como família. Quanto à igreja do Ocidente, a pergunta é: por que da igreja? O porquê congregar só aumenta? Em muitos outros lugares, queridos, pessoas arriscam suas vidas para poderem congregar. Quantos aqui leram aquele livro O Homem do Céu, do irmão Yun? Levanta a mão. É uma boa leitura. Ali fala da igreja da China, onde eles se reúnem em cavernas, onde eles se reúnem em fazendas, e muitos são pegos, são presos. Ah, pastor, isso não acontece mais. Lá tem uma igreja estatal, pareada com o Estado, que prega aquilo que o Estado quer ouvir. Mas a igreja subterrânea, a igreja escondida, a igreja de Jesus Cristo, uma das igrejas que mais cresce, queridos. Está ouvindo o Theo Hayashi? É uma boa pessoa para você escutar no seu dia a dia. Ele fala que, de acordo com algumas informações, a igreja que mais cresce hoje não é mais a igreja da China, mas é a igreja daquele país que Israel bombardeou. Como é que é? Irã. Uma das igrejas que mais cresce hoje é a igreja do Irã. Mas eles aprenderam, eles fazem diferente. Nós primeiro evangelizamos, e depois nós nos mostramos como realmente, como vivemos o cristianismo. Eles aprenderam a fazer o inverso. Eles primeiro ganham as pessoas, tratam com dignidade, amam, acolhem, se derramam sobre elas, até que as pessoas perguntam assim: qual é o teu segredo? Elas falam, principalmente entre as mulheres. Levantem as mãos, as mulheres. Eu acho as mulheres, elas são mais audaciosas. Homens, vamos dar uma salva de palmas para as mulheres? Vamos lá, mesmo que você não queira, vai lá, glória a Deus. Aí, pastor,
É isso aí, glória a Deus. Entre as mulheres são as maiores evangelistas do Irã. E é a igreja que mais cresce. Até que eles perguntam qual que é teu segredo. E elas falam, o meu segredo é Jesus. Na Coreia do Norte, as pessoas que são descobertas como sendo cristãs, vai lá para Portas Abertas, queridos. É uma entidade para-eclesial de missões. Você tem todas essas informações lá. Na Coreia do Norte, se as pessoas forem pegas, até a terceira geração deles sofre as consequências por causa de Jesus. E mesmo assim, as pessoas não largam de Jesus. E o máximo que alguém consegue congregar é sentar num banco de uma praça e tentar descobrir se o outro é crente, para que eles possam trocar pequenas porções da palavra de Deus escrita à mão. Isso te diz alguma coisa? Isso nos move o nosso coração a sermos mais fiéis a um chamado, fiéis a um corpo, fiéis a um Senhor, fiéis a uma igreja. Às vezes nós dizemos assim, eu amo a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus, você só prova que ama a igreja de Jesus quando você tem um compromisso com uma igreja local. Interessante em João, quando João se volta e vê Jesus andando no meio de 7 castiçais. 7 castiçais significa todas as igrejas de Jesus, mas cada uma singularmente representada. Cada uma singularmente representada pelo seu próprio nome. Ou seja, quer assumir uma responsabilidade com Cristo, quer assumir uma responsabilidade com o Evangelho, assuma uma responsabilidade com a sua igreja local. Faz sentido? Mas, mesmo que nós falemos, é um princípio bíblico, é um mandamento, Hebreus nos manda, mas muitas vezes ainda as pessoas perguntam, mas por que a igreja é necessária? Queridos, para organizar a vida do crente. Todos nós temos funções específicas no corpo, sabia? Queridos, não existe apêndice. Quem sabe o que é apêndice aqui? Aquele pedacinho assim, como dizem os antigos, aqueles pedacinhos que não serve para nada na tripa. Os antigos falam na tripa. Mas se você for estudar anatomia, você vai ver que até o apêndice, não vou entrar no mérito agora, tem a sua função. Então, querido, não existe apêndice, ou não existe pessoas que não têm funções, não existe, eu estou aqui só para ouvir, ou assistir, mas eu preciso participar. A igreja precisa ser especialista em direcionar pessoas para que todos possam viver todo o seu potencial em Jesus. Fala assim, todo meu potencial em Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Está comigo aqui? Levanta a mão. Amém, glória a Deus, não vai dormir aí. Tá? Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos. Meu Deus, eu fico assim, parece minha careca lá. Ah, não, aí não, né? Ô, pastor, aí até perdi o fio aqui, olha lá. Deixa eu jogar para o lado aqui. Aí... vamos lá. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Fala assim, diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, olha aí, queridos, pega esse dom aí. Dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Está comigo aqui, querido? Pessoas certas, no lugar certo. Estava escutando uma história ontem. Certa tarde, em 1934,
um pregador não muito conhecido, mais conhecido, mas muito usado e ousado por Deus, conhecido como Mordecai Ham. Se soa esquisito para você em português, Ham em inglês é presunto, Mordecai presunto. Ele estava pregando e 2 adolescentes de 14 anos tentaram entrar, mas não tinham cadeiras disponíveis. 2 deles. Eles olharam e, eu sei, adolescente de 14 anos é difícil achar um que seja extrovertido. Geralmente eles são mais introvertidos, aquela coisa de adolescente. E eles estavam indo embora. Daí o porteiro falou assim, não é meu turno. Porteiro, ninguém sabe o nome dele. Não é meu turno. Ele gentilmente se dirigiu aos jovens. Rapazes, vocês querem participar da celebração? Vocês querem participar do culto? Queremos. Então eu vou conseguir 2 lugares para você. E ele foi, um porteiro, ajeitou 2 lugares. Sabe quem eram esses rapazes? Um deles era Billy Graham. E naquela tarde, ele entregou a sua vida a Jesus. E querido, ninguém, em toda a história do Evangelho, nem mesmo o apóstolo Paulo pregou para tantas pessoas. Ouso dizer que nem mesmo o apóstolo Paulo, no ministério dele, enquanto em terra, se converteram mais pessoas do que com a vida daquele jovem de 14 anos que se converteu naquela tarde, chamado Billy Graham. E o outro, o nome era Greg Wilson, era o cara que orava e perguntava a Deus onde estão as demandas. Ele era o cara que organizava a agenda do Billy Graham. Billy Graham foi o único pregador que pregou na antiga União Soviética. Dizem que quase 300 milhões de pessoas se converteram ouvindo aquele jovem de 14 anos que naquela tarde estava indo embora, mas um porteiro abençoado. Fica imaginando o galardão daquele porteiro. Sabe o que eles exigem na Bíblia? Salvação e galardão. Galardão, recompensa que o Senhor vai nos dar. Eu fico imaginando aquele porteiro, ele não tem ideia daquilo que ele vai receber de Jesus. Faz sentido, irmãos? Não no meu turno. Essa foi a frase que ele disse. Não no meu turno. Uma igreja que colocou a pessoa certa no lugar certo. Quantos querem ser porteiros da casa do Senhor? Mas pastor, por que a igreja é necessária? É necessária para o crescimento do povo cristão. Você sabia, queridos, que dizem aí, né? Só descobre quem tem bafo de onça quando o outro fala. Faz sentido? Você está com um bafinho, em amor, dá uma balinha para você. Não, em amor. Acontece, irmão. Você tem que falar, irmão, o que você acha de usar um desodorante? Em amor, te amo tanto, te abraço. Você sabe que esse cheirinho teu não me impede de te abraçar, mas está aqui uma Rexona para você, fazendo propaganda para Rexona. Pega aí, pega a visão. Nós só descobrimos, queridos, que somos orgulhosos quando convivemos. Nós só descobrimos que somos invejosos quando convivemos. Nós só descobrimos que nos falta humildade quando convivemos. Por isso, como ferro afia ferro, assim, um amigo afia outro. Uma faca sem fio não serve para nada. Alguém já tentou cortar uma carne deliciosa, uma picanha? É difícil, né? Mas tudo bem. Uma abóbora com a faca sem fio, já tentou cortar? Perdão, diz uma das coisas que faz com que os jovens saiam, não queiram mais igreja por causa dos posicionamentos políticos. Perdão, me perdoe se você entendeu outra coisa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Está comigo aqui? Então, precisamos nos afiar uns aos outros. Queridos, ela é necessária também para mantermos acesa a nossa chama espiritual. Diz uma história, várias histórias falam de pregadores, mas eu gostei de uma que está relacionada com Charles Haddon Spurgeon. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon aqui? O príncipe dos pregadores. Mas ele era um pastor, antes de ser um pregador, ele era um pastor. Certa vez ele visitando uma de suas ovelhas. Rapaz, faz tempo que eu não vejo você na congregação. O pastor Adilson e o pastor Adilson, vocês são campeões em descobrir quem não veio, né? Volte ver se recebe uma mensagem lá do pastor Adilson.
Ele estava lá. Enquanto aquele homem falava, pastor, eu não vou porque lá tem muita gente assim, assada. Porque me magoaram, porque me feriram. E o Charles Spurgeon pegou, eu não sei como é que é o nome daquelas, acho que espevitadeiras, que mexem com as brasas da lareira. Ele pegou uma brasa, colocou do lado e deixou a pessoa abrir o coração. E a pessoa falou, e ambos começaram a olhar para a brasa, até que a brasa apagou. A ovelha falou assim, entendi, pastor, entendi porque que eu preciso estar na igreja como um corpo. Queridos, uma brasa só se alimenta de si mesma até ela se esfriar. Não tem como nós vivermos nos alimentando de nós mesmos. Nós precisamos ter uma fonte maior que flui e nos alimenta, e nós nos retroalimentamos. Eu falo sempre para as pessoas assim, que a igreja parece porco espinho em dia de frio. Se ficar só, morre de frio. Mas se ajuntar, um calor do outro, sobrevive. Mas existem os espinhos. Mas pelo menos há uma sobrevivência. Gosto muito daquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, do Sundar Singh. Quem já ouviu falar desse livro aqui? Bom, são livros que, uau! Ele se converteu a Jesus indiano. Lá é morte quem se converte a Jesus. Então ele vivia fugindo de um lado para o outro. Por isso, Apóstolo dos Pés Sangrentos. Saiu só com a roupa do corpo. A família o rejeitou. E tantas histórias que existem sobre aquele profeta de Deus naquela região da Índia, Nepal, aquelas regiões, até uma parte da China. Certa vez no inverno, ele e um discípulo andando, acharam um homem quase morto na neve. E ele fala assim para o seu discípulo, vamos carregá-lo. O discípulo, não tenho nada a ver com ele, mas é bíblico. É bíblico. Nós não podemos deixá-lo morrendo. E o discípulo assim, fica você, eu estou morrendo de frio, eu preciso ir. E o Sundar Singh pegou e colocou aquele homem quase morto nas costas e começou a andar por quilômetros com ele nas costas. E andou, até que encontrou o discípulo morto, congelado. Viu? Se estivesse vivo, eu creio que ele ia tentar carregar os dois. Too late, como dizem os americanos, tarde demais. Continuou, foi, chegou até um lugar, uma cidade, e lá eles receberam socorro, enfim. Ambos se salvaram, por quê? Porque o calor do Sundar Singh aqueceu o homem que estava morrendo, e o calor do homem que agora estava revivendo começou a aquecer aquele que estava o salvando. Ou seja, ambos salvaram uns aos outros. Olha que lindo isso. Ambos, queridos, estão uma brasa só, ela só se alimenta de si mesma. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. São João da Cruz. Pastor, por que eu vou à igreja? Queridos, eu fiz umas imagens, primeira vez, só as imagens, tá? Não o esboço. Eu queria fazer assim, faça uma imagem de Jesus sendo glorificado e celebrando com o seu povo. Achei legal para essa nossa igreja, mais ou menos. O povo celebrando Jesus. Pastor, então por que eu vou para a igreja? Eu vou à igreja por causa do dono da igreja. Eu vou à igreja por causa do dono. Jesus comprou a igreja. Por isso ele é o dono. A Bíblia diz, 1 Pedro 1,18, fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mas também lá em Apocalipse fala do dono da igreja, diz que eles cantavam um cântico novo, dizendo, digno é
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Porque eu vou na igreja? Por causa do dono. Eu sou um escravo da orelha furada. No Levítico fala que se um judeu devia muito dinheiro para o seu senhor, ele, em algum momento ele virava escravo daquele senhor. Os seus filhos viravam escravo daquele senhor. Mas debaixo daquele senhorio, ele via: eu sou muito mais bem tratado aqui do que quando eu não era escravo. Então terminam aqueles 7 anos, ele não pode mais ser escravo, e o Senhor precisa dar a alforria para ele, mas ele fala assim: meu Senhor, eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu te desejo tanto, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E a lei mandava: então você precisa furar as suas orelhas, para que todos vejam, o Senhor daquele escravo é tão bom, que ele não quer mais viver em liberdade. Jesus é assim, queridos. Ele é nosso Senhor, mas Ele é tão bom que qualquer outra liberdade para nós é cadeia, não é vida, só a vida debaixo do senhorio deste Senhor chamado Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, queridos. Então o nosso objetivo como igreja maior é adorar a Jesus. A igreja existe não para oferecer entretenimento, não precisa ter, encorajar ou melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus, adorar a Jesus. Se falharmos nisso como igreja, nós fracassaremos. Filipenses já disse isso. Por que nós precisamos adorar? Será que Deus tem carência de adoração? Queridos, toda adoração que Deus precisa, ou não precisa, porque Ele é autossuficiente, mas toda adoração existe no céu. Arcanjos, querubins, serafins, 4 seres com olhos por dentro e por fora, que ficam, desde que foram criados, declarando a beleza que os atrai. Santo. 24 anciãos, que diante da magnitude, da beleza, diante daquilo que Jesus é, eles jogam as suas coroas diante daquele que satisfaz aqueles que estão nesse ambiente. Tu és aquilo que nós precisamos, Tu és o ser que nós mais precisamos. Mas por que nós precisamos adorar a Deus, queridos? Porque cada vez que nós adoramos aquilo que captura o nosso coração, nós vamos nos tornando iguais a Ele. Se nós adoramos o dinheiro, nós nos tornamos materialistas. Se nós adoramos, eu mesmo me adoro, então eu viro, esqueci o nome da, narcisista. Se eu adoro o meu carro, cara, chega uma hora que os caras vão falar: cara, você e teu carro são iguais. Por quê? Aonde nós vemos isso? Na Bíblia. Quanto mais adoramos a Jesus a partir de revelações que temos dele na palavra, mais parecido com eles ficamos. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Salmo 115, 8. Toma cuidado, irmão, com aquilo que você adora. Toma cuidado. Você vai ficar igual a isso. Mas por que também eu preciso ir à igreja? Por causa dos meus irmãos. Por causa dos meus irmãos. Salmo 133 fala: como é agradável. Olha que interessante isso. Quando os irmãos vivem o quê? Pois a união é preciosa. Olha a comparação. Como o óleo da unção. O óleo da unção. Ele fala de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Ele entrava em lugares que ele só poderia entrar por causa da unção. Ou seja, nós só entramos em lugares em Deus quando nós vivemos comunhão. Porque a Bíblia fala que a união é como o óleo da unção. Queridos, você só vai chegar a lugares em Deus quando você entender que você e eu precisamos viver comunhão. Quando você entender que você e seu irmão precisam viver comunhão.
quando você e a igreja precisamos viver em comunhão. É como óleo da unção. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon. No Monte Hermon, toda a vida que aquela região precisava saía do Monte Hermon. Não chove lá, raramente chove. Então tudo é regado com esse orvalho do Monte Hermon. E o autor de Hebreus, o autor de Salmos, ele compara tudo isso com a união. Se você foi magoado, se você foi traído por pessoas, saiba que Deus vai levantar pessoas, queridos, para que tragam cura na tua vida. A Bíblia diz: porque sei que onde estiverem 2 ou 3, lá eu estarei. Mateus 18, 20. Existem experiências da presença de Deus que só vamos viver em comunidade. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Mateus 18, 19. Existem respostas de Deus que só vivemos quando andamos em comunidade. Se formos machucados por pessoas, Deus vai levantar pessoas. Queridos, as igrejas locais do Novo Testamento produziram uma revolução social. Judeus, gentios, homens e mulheres, escravos e livres, congregados por causa de Jesus. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Tem uma antiga canção, que ele chamou o Elcio aqui. Uma antiga canção. Que o nome dessa canção é Perdão. E hoje a pastora Rosa, ela estava orando aqui, ela começou a declarar que somos um jardim. Somos um jardim. Eu queria que, se você pode, dê as mãos para quem está do teu lado. Eu queria que você que foi machucado em uma igreja, você que foi machucado por uma liderança, pede para o Senhor, traz esse bálsamo, Senhor, é neste lugar. É neste lugar, como diz Salmo 133, é nesse lugar que o Senhor ordena a vida, da vida e a bênção para sempre. É neste lugar, é neste lugar, é neste lugar, é neste lugar. Este lugar é um lugar de cura, este lugar é um lugar de renovo, este lugar é um lugar de propósito, este lugar é um lugar de destino. O Senhor quer cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida. Mas o Senhor não é responsável, querido, pelo nosso desenvolvimento. As promessas estão aqui. Muitas vezes nós recebemos a promessa aqui. O desenvolvimento de abrir mão, de perdoar, de avançar, de dizer sim a Jesus para tudo aquilo que Ele tem. Essa é a nossa responsabilidade. Então você vai se aproximando até o lugar onde você está preparado para viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que essa canção falasse fundo ao teu coração. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos um bom perfume de Cristo. Perdoar.
querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Se você pode, levante suas mãos. Vamos cantar essa parte que diz assim: somos devedores. Aleluia. Somos devedores, declare. Somos devedores uns aos outros, no amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, nada é mais poderoso do que o amor de Deus derramado nos nossos corações. Na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Aleluia. Aleluia. Somos devedores, queridos. Você pode se assentar. Somos devedores uns dos outros. E o interesse de Deus é que sejamos como Cristo. Cristo nos deu exemplo. Cristo nos deu exemplo. Eu vou lá para o final. Tinha tantas coisas. Mas Cristo nos deu um exemplo poderoso, querido. Esse é o exemplo que Ele nos deu. Hoje é uma manhã de ceia. E naquela última ceia, Jesus, Ele escandaliza os seus discípulos. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 4 a 11, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, olha que lindo isso, Ele não usurpou. Projeta para mim ali, Filipenses 2, de 4 a 11. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si. Olha que lindo isso. Olha que exemplo Ele nos deu. Exemplo de serviço, exemplo de abnegação, exemplo de amor. Tanto que Pedro, ele ficou escandalizado. Sabe por quê, queridos? Porque o serviço de lavar os pés naquela sociedade era do escravo mais escravo. Pastor, mas existe escravo mais escravo? Existe. E era o escravo menorzinho. Então por isso, quando Jesus ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim: não, Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu não admito o meu Senhor fazendo isso comigo. E Jesus fala: Pedro, se você não deixar eu fazer isso, então você não tem parte comigo. Agora é na minha versão, porque eu quero que você viva aquilo que eu estou ensinando você a viver. É servir uns aos outros. É servir uns aos outros. Queridos, o nosso exemplo maior é de Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou, ou seja, não fez questão de parecer como Deus, mas antes esvaziou e se humilhou. Hoje é o dia de ceia. Eu queria que você pudesse baixar a sua cabeça, feche seus olhos, comece a perguntar para Jesus: Jesus, como é que eu posso fazer para servir mais? Às vezes nós perguntamos tanto para Deus: Deus, faça isso por mim, faça isso por mim, faça isso por mim. Mas hoje é o dia de nós perguntarmos: Deus, o que mais eu posso fazer para o Senhor? E o que o Senhor Ele pede de nossas vidas é o teu coração quebrantado, é o teu coração contrito,
É você estar disposto a abrir mão da tua justiça própria, da minha justiça própria, e se entregar a esse exemplo maravilhoso que Deus nos deu.